Olá e bem-vindos ao meu canal do YouTube, mais uma vez. Hoje temos de volta o caso da família Turpin, e digo de volta porque este caso eu fiz há anos, quando estava apenas começando e quando se tornou conhecido. Então hoje trazemos a atualização com tudo o que aconteceu durante esses anos. E também, digamos, a história completa do que seria realmente o horror da casa dos Turpin. Acima, vocês podem ver o resto dos meus casos. Abaixo estão minhas redes sociais, caso queiram me seguir. E sem mais nada para dizer, vamos começar. Então vamos começar pelo começo. Quem eram os Turpin? Os pais da família eram o casal formado por David Allen Turpin e Louise Anna Robinette de Turpin. Juntos, eles tiveram a incrível quantidade de 13 filhos. A maioria das identidades dessas 13 pessoas ainda permanece anônima. Mas hoje mencionaremos duas das irmãs desta família que são de grande relevância para o caso. Estamos falando de Jennifer e Jordan Turpin. Antes de prosseguirmos com o caso, vamos dar uma olhada na história anterior ao casamento. David Allen Turpin nasceu em 17 de outubro de 1961 em West Virginia, Estados Unidos. Pouco se sabe sobre sua infância e juventude. Seus pais eram Beth e James Turpin, e ele tem um irmão chamado Randy Turpin. Era o que naquela época se considerava um nerd, não era muito popular, era tímido, não tinha muitos amigos e, claro, que ele gostava de computadores e da tecnologia daquela época. Rudd, após se formar no ensino médio, começou a frequentar a Virginia Tech, onde se formou em engenharia da computação. A história de David Turpin, com a religião, o machismo e toda a sua ideologia, vinham de muito antes em sua família. Um dos maiores exemplos a seguir era, de fato, seu avô, o pastor reverendo King Turpin Jr. Na verdade, e acrescentando como detalhe, um dos irmãos de David escreveu uma biografia sobre seu avô, o reverendo King, intitulada Um Homem Chamado King. A vida e o legado de King Turpin Jr., porque parece que ele era claramente apreciado como alguém cuja vida as futuras gerações deveriam seguir. Não comprei o livro nem vou fazer isso. Está na Amazon e esta é a descrição caso queiram saber. Que diferença uma vida pode fazer? Como trabalhador de uma fábrica de algodão em Knoxville, como mineiro em Kentucky, Arizona e West Virginia, e como agricultor, mineiro e pregador na região montanhosa dos Apalaches. É uma história cheia de incríveis incidentes de fé em meio às dificuldades e manifestações dramáticas do poder de Deus em meio às impossibilidades. A história de King Turpin Jr. demonstra o significado de uma vida dedicada a Deus. Este livro foi escrito como uma homenagem a King Turpin, com o objetivo de inspirar fé em Deus. Também contém informações valiosas para os pesquisadores que exploram a cultura dos Apalaches e a história de outros Turpins do leste do Tennessee. Isso já nos dá uma ideia de que, evidentemente, a religião era grande parte da vida dos Turpin. Para eles, King Turpin Jr. era um grande exemplo do que deveriam fazer. E, na verdade, a vida deste homem não era tanto um exemplo a seguir, mas mais uma advertência do que esperava o resto dos Turpins. Primeiro de tudo, o avô de David, o reverendo King Turpin Jr., se apaixonou por uma garota de 16 anos, quase metade da sua idade. Naquele momento, os gostos por menores pareciam ser de família. Apenas 2 meses depois que Nellie, mãe de seus 8 filhos, morreu dando à luz. King Turpin Jr. casou-se com a enfermeira de seus filhos, uma mulher chamada Bertha Lee Church, a garota de 16 anos. Acontece que no dia antes do Natal de 1932, ele fez um acordo com o pai de Bertha. O acordo era trocá-la por um carro, o Studebaker Big Six. O pai de Bertha a trocou por um carro e permitiu que ela se casasse com alguém com o dobro da sua idade. Durante os próximos 18 anos, Bertha daria a ele mais 11 filhos,
para um total de 19, embora, infelizmente, 5 deles morreram na infância. Olhando ainda mais para o passado, também vemos maus tratos e comportamentos repreensíveis na criação deste homem. O pai, King Turpin Sr., era um homem muito rigoroso, perseguia King Jr. e sua irmã mais nova, Minnie, pela casa com um atiçador quente ou atirando pedras neles. Quando os pegava, batia neles brutalmente. Em uma ocasião, como castigo, tirou seus únicos pares de sapatos, obrigando-os a andar descalços. Aos domingos, ele os devolvia para a igreja para que os vizinhos não falassem. Mas naquele momento, assim que chegaram em casa novamente, ele confiscou os sapatos novamente por outra semana, dizendo que eles poderiam usá-los quando aprendessem a se comportar. King Turpin Sr. costumava deixar seus 2 filhos pequenos sozinhos em casa por semanas enquanto ele procurava algum trabalho para sustentar a família. Ou seja, basicamente, os filhos viviam sozinhos. Em uma ocasião, após uma surra particularmente violenta, ele e sua irmã decidiram fugir de seu pai. Um amigo da família os acolheu e depois chamou King Sr., que foi buscá-los. Em 1915, quando King tinha 12 anos, as autoridades de assistência social do Tennessee intervieram. Descobriram que os 2 filhos Turpin haviam sido gravemente negligenciados e os colocaram em orfanatos separados. Ou seja, esse abuso aos mais jovens vem desde sempre. Gerações de crianças Turpin sendo maltratadas. Desta vez, eram apenas 2 irmãos. Agora temos um caso de 13 crianças maltratadas. Claramente, David Turpin, pai protagonista desta história, não foi uma exceção na hora de maltratar e ser maltratado. Então, voltando a ele, no ano de 1985, David volta a conhecer Louise Robinette de maneira mais direta. Naquele momento, ela tinha apenas 16 anos, era 6 anos mais nova que Turpin. E digo, voltou a conhecer oficialmente porque, pelo que parece, eles se conheciam de muito antes, porque suas famílias eram amigas pela igreja. Turpin já a tinha visto várias vezes, a tinha segurado quando ela ainda era um bebê, e quando a viu novamente aos 10 anos, primeiro soube que estava atraído por ela. Por isso, quando se juntaram, quando ela tinha 16 anos, ele soube que deveriam se casar. Mas não era que Dave queria esperar até que ela atingisse a maioridade, mas que queria se casar naquele exato momento. Robinette vinha de uma família cristã, assim como também era a família de Turpin. Apesar da diferença de idade e do fato de ela ainda ser menor de idade, os pais de Robinette deram o consentimento para que Turpin e ela se casassem. Foi assim que eles se casaram no mesmo ano. Louise Anna Turpin nasceu em 24 de maio de 1968. Tinha 6 irmãos e era filha de um pastor. Algo que claramente marcou sua vida, mas em um nível um tanto insano neste caso. Durante o julgamento, que ocorreu anos mais tarde, foram revelados alguns detalhes sobre a vida de Louise, que mostram uma infância dura. E me refiro a algo muito semelhante ao que ele faria seus filhos passarem mais tarde. Lembrem-se que aqui não estamos para justificar os culpados de tais crimes, mas sim para entender como chegaram a ter a mais remota ideia de como ser tão horríveis. Segundo sua irmã, tudo aquilo que ela fez aos seus filhos originou-se em sua juventude, devido ao abuso que sofria de sua própria família. Chegou a odiar tanto seus pais, Wayne e Phyllis, que quando morreram em 2016, nem sequer foi aos seus funerais. Phyllis, a mãe de Louise, foi quem primeiro sofreu abuso, coisa que, como no caso de David Turpin, passou para suas filhas. Phyllis estava cansada de ter que cuidar de suas filhas, então Louise teve que logo assumir o cuidado de sua irmã mais nova, Elizabeth. A pequena Elizabeth via seus pais brigando constantemente, enquanto Louise tentava protegê-la dos gritos e das consequências de suas brigas. A infância de Louise foi mais que nada abuso, de todas as maneiras possíveis. E por algum motivo ela era a favorita entre suas irmãs. Havia quem fazer mal. Phyllis geralmente deixava Louise com seu pai, o avô da menina, John Taylor. Ele, Taylor, abusou de sua filha, Phyllis, durante toda a sua vida. Ela estava ciente do que havia sofrido e ainda assim não hesitou em deixar outra possível vítima aos seus cuidados. Ainda mais porque, ao deixar Louise com seu avô para que ele abusasse dela, também recebia dinheiro. Sempre que precisavam de dinheiro, Phyllis recorria a ele.
As filhas de Phyllis imploravam para não serem levadas à casa do avô, mas ninguém as ouvia. Sempre que pediam explicações sobre por que deveriam ir, Phyllis dizia que se quisessem se sustentar, comer, ter roupas, deveriam fazer essas coisas. E claro, Louise era protetora de suas irmãs, muito protetora e, portanto, tentava defendê-las, se entregando ela mesma. Na escola, Louise era a vice-presidente do Clube da Bíblia e era constantemente maltratada por seus colegas. Ela esperava que sua vida melhorasse. Ao se casar com David Turpin, ela pensava que ele seria um engenheiro bem-sucedido e que viveriam felizes com seus futuros. 12 filhos. E sim, planejavam desde o início ter 12 filhos. Finalmente, tiveram 13. Eles consideram, além disso, que naquele momento em que ela conheceu David Turpin novamente e teve essa ideia de ficar com ele. Seu avô havia se divorciado e, assim, o abuso sexual contra suas netas havia se tornado muito pior. Elizabeth, uma das irmãs de Louise, acredita que naquele momento ela estava desesperada para escapar. Phyllis levava suas 3 filhas para a nova casa de John Taylor. Regularmente permitia que seu pai abusasse delas e depois continuava pegando o dinheiro. Sempre que Taylor pedia a uma das irmãs de Louise um abraço forte, como ele chamava o ato de tocá-las, Louise insistia em tomar o seu lugar. Quando sua avó, a ex-esposa de Taylor, descobriu que Phyllis ainda permitia que ele abusasse de suas filhas, exigiu que ela parasse de cuidar delas. Mas Phyllis sempre respondia que aquele era o pai delas. Essa era toda a resposta. As crenças dos Turpins sempre estiveram presentes em seu estilo de vida e nas ações que tomavam. Como, por exemplo, o fato de que deveriam chegar virgens ao casamento e que as relações sexuais só deveriam ser com o propósito de procriar. Graças aos seus estudos, Turpin conseguiu um trabalho muito bem pago como engenheiro para uma empresa no Texas. Então, junto com sua esposa, eles se mudaram para Fort Worth, uma cidade de pessoas com um alto padrão de vida. Isso acontece no final da década de 80. E assim, logo David e Louise Turpin começaram a ter filhos. A primeira de todas foi Jennifer, que nasceu no ano de 1988. Depois, durante os anos seguintes, tiveram filhos um após o outro, até chegar a um total de 13. O último deles nasceu no ano de 2015 e no total foram 10 mulheres e 3 homens. No início do casamento, David estava ganhando muito dinheiro em seu novo trabalho na General Dynamics. E ele cumpriu sua promessa de que viveriam bem, e por outro lado, embora Louisa ainda enviasse cartas para Elizabeth regularmente. Ele não queria contato com familiares ou conhecidos de infância. Ele queria se afastar de sua infância miserável, culpando sua família pelo abuso sexual de seu avô. Sem Louise, as discussões de seus pais pioraram ainda mais. Elizabeth, de 8 anos, e sua irmã, Teresa, de 3, se abraçavam para tentar escapar das constantes brigas sem sua irmã mais velha. Para protegê-las, Elizabeth e Teresa tinham que suportar sozinhas o comportamento desprezível de seu avô. Além da família de Louise, nos primeiros anos, a nova família Turpin viveu bem, gastando em saídas e restaurantes caros. Um tempo depois, Phyllis, a mãe de Louise, se separou, conseguiu um novo parceiro, teve outro filho e seu novo parceiro. Em algum momento ela morreu, por isso se encontrou de repente desesperada por algum dinheiro e teve que começar a se prostituir. Foi assim que ela começou a deixar as filhas sozinhas em casa para se cuidarem. Incrivelmente, das 3 irmãs, Louise acabou sendo a que torturou seus filhos, seus próprios filhos, da mesma maneira que faziam com ela e suas irmãs. Soa estranho o fato de ela ter querido protegê-las, mas depois passou a simplesmente maltratar tanto física quanto psicologicamente seus filhos. Mas isso é o que aconteceu. No outono de 1987, Louise Turpin ficou grávida. Ela e David estavam encantados. Finalmente, começavam a grande família que tanto queriam. No dia 28 de julho, Louise deu à luz a uma menina a quem chamaram Jennifer Dunn. Nas próximas semanas, Louise enviaria uma série de fotos dela e David posando com sua pequena filha na Disneyland e outros lugares pitorescos do sul da Califórnia. As vidas deles pareciam perfeitas. Aquele Natal. Como havia prometido anteriormente, Louise pagou para que sua mãe e suas irmãs fossem à Califórnia
e finalmente conhecessem seu novo bebê. Teresa lembra que a casa da família estava muito limpa e bem cuidada naquele momento. Durante as próximas 3 semanas, os Robinet ficaram com os Turpin e fizeram luxuosas excursões à Disney, à Universal Studios e ao Museu Sarah Movie Land. No dia 3 de fevereiro de 1992, Louis Turpin deu à luz a um menino. Ele se chamava Joshua David. A partir de então, todos os nomes de seus bebês começariam com a letra J. Pouco depois do nascimento de Joshua, David e Louise declararam falência, apesar do alto salário de David. O casal estava vivendo acima de suas possibilidades e tinha atingido o limite de seus cartões de crédito, acumulando uma grande dívida. Louise também havia descoberto recentemente uma paixão pelo jogo e estava perdendo muito. Mas ela nunca admitiu nenhum problema financeiro para sua família, sempre fingindo que tudo estava bem. Quanto mais crianças nasciam, menos dinheiro eles tinham e, de qualquer forma, não diziam nada. Eles continuaram fingindo que tudo estava bem e que podiam pagar um estilo de vida caro. A primeira pessoa a perceber que algo estava acontecendo foi Elizabeth. Naquela época, ela estudava na Universidade Lee, em Cleveland, Tennessee, e perguntou, antes de começar as férias, se poderia passar o verão com eles em Fort Worth. David e Louise concordaram. Quando foram buscá-la e enquanto dirigiam pela Louisiana juntos, David, de repente e para surpresa de Elizabeth, pegou outra saída da interestadual, uma que ela não conhecia. Louise anunciou que iriam a um cassino para jogar e pediu a Elizabeth que cuidasse das crianças enquanto estavam fora. Mas primeiro, fez sua irmã prometer que nunca diria a ninguém da família que jogavam, pois isso ia contra suas crenças religiosas. Algumas horas mais tarde, enquanto as crianças dormiam na parte de trás da van, na garagem do cassino, David retornou. Parecia muito chateado e reclamava que Louise tinha um sério problema com jogos e que se recusava a parar, apesar de estar perdendo muito. Depois de reclamar por um tempo, voltou ao cassino dizendo que esperava que tivessem dinheiro suficiente para a gasolina para chegar a Fort Worth. Passaram várias horas a mais esperando na garagem do cassino, junto com as crianças, antes de David levar Louise de volta ao carro. Claramente eles discutiam. Esse já foi um começo bastante estranho, que deveria ter alertado Elizabeth que ficar com eles seria uma má ideia. No entanto, também tem que se perguntar para onde mais ela iria. Então, ela passou o verão com eles. Quando Elizabeth se mudou para a casa dos Turpin, inicialmente estava encantada em se reunir com Louise. Elas gostavam de passar tempo juntas, mas logo Elizabeth notou o quão rigorosos Louise e David eram com as crianças. Especialmente, e por alguma razão, com Jennifer. Ela percebeu que as crianças tinham que pedir permissão para ir ao banheiro e também para comer. Elizabeth nunca viu sua irmã ou cunhado demonstrarem afeto aos filhos. Durante o verão, Elizabeth nunca os viu beijar seus filhos ou sequer abraçá-los. Eles não eram bons com seus filhos, incluindo o bebê, que precisava de muita atenção. Elizabeth também estava desconcertada com as refeições que Louise havia transformado em um ritual estranho. Depois de colocar os pratos de comida na mesa, ele chamava as crianças para comerem um de cada vez. E por algum motivo, Louise sempre foi mais duro com Jennifer do que com qualquer um dos outros. Antes de lhe ser permitido comer, a menina tinha que olhar nos olhos da mãe e sorrir, e depois esperar que ela retribuísse o sorriso, permitindo-a comer. Finalmente. Depois que Jennifer terminou de comer, sua mãe dizia para ela se levantar e sorrir antes de mandá-la de volta para o quarto. Jennifer e seus 3 irmãos foram confinados em seus quartos por longos períodos naquele verão, sem permissão para sair. Nenhum contato com a tia dela. Elizabeth disse que ele não podia falar com as crianças sem a presença de Louise. Louise disse a Elizabeth que era para proteger seus filhos, pois ele não queria que suas crenças fossem contagiosas. Apesar de se sentir desconfortável com a forma como David e Louise tratavam seus filhos, a jovem de 19 anos nunca os confrontou. Elizabeth também notou que ambos tinham mau humor. Por exemplo, David se enfurecia com a menor provocação. David se irritava sempre que Louise fazia algo que, aos seus olhos, estava errado ou que ele simplesmente não gostava. Ele ficava muito bravo. Quando Elizabeth morava lá, ele não permitia que elas fizessem nada juntas sem ele. Segundo Rick Ross, um especialista em cultos e fundador do Instituto de Educação sobre Cultos. Foi em Fort Worth
que David Turpin começou a moldar sua família neste culto. Usando sua versão distorcida dos ensinamentos pentecostais como base, ele se via como um líder carismático, com Louise como seu segundo no comando. Durante os anos seguintes, à medida que sua família se expandia, David e Louise introduziram um conjunto de regras e punições elaboradas, condicionando seus filhos a uma obediência e dependência absolutas. As crianças, além disso, deveriam chamá-los de mãe e pai, de nenhuma outra forma. Segundo Elizabeth, eles se separaram aos poucos de sua igreja. Eles começaram a adquirir certas crenças de outras religiões, criando assim uma nova especificamente para eles. De qualquer forma, eles também desculpavam certos comportamentos que veremos mais tarde, como condutas das quais a Bíblia falava e, portanto, segundo eles, deveriam respeitar. Também com isso, eles escaparam por um bom tempo das críticas às suas doutrinas, já que era parte de sua religião e seguiam o que a Bíblia dizia. Além disso, Elizabeth, durante o tempo em que viveu lá, começou a sentir que não se dava tão bem com sua irmã. Estavam cada vez mais distantes. Após se mudar para Fort Worth, Elizabeth encontrou um trabalho de verão em uma loja local. Louise insistiu em levá-la e buscá-la do trabalho, estabelecendo um conjunto estrito de regras para que ela seguisse. Não era permitido a ela ter amigos, usar o telefone de casa, nem dizer a ninguém onde morava. Parecia que queriam adicioná-la à seita deles. Louise estava deixando claro para ela que se quebrasse alguma de suas regras, não poderia mais voltar para casa. Naquele mesmo verão, Elizabeth observou David e Louise de perto, aprendendo a dinâmica do relacionamento deles. Externamente, sua irmã parecia ter o controle e tomar todas as decisões, enquanto David observava em silêncio de braços cruzados, mas Louise sempre buscava sua afirmação. Elizabeth disse que era Louise quem decidiria se iria ou não punir as crianças por alguma infração ao conjunto de regras deles. Mas era David quem executava tais punições. Elizabeth também estava se sentindo desconfortável com o comportamento cada vez mais inadequado de seu cunhado, como fazer piadas e comentários um tanto estranhos. Um dia, na cozinha, David e Louise conversaram sobre o relacionamento deles. David admitiu ter estado entusiasmado com sua irmã desde que Louise tinha 10 anos, quando ele começou a insinuar-se para ela. Lembram-se do quê? Eles se viram quando ele tinha 10 anos? E foi aí que ele soube que se sentia atraído por Louise. Pouco. Depois dessa situação, que já parecia inadequada, aconteceu algo ainda pior e ainda mais fora do lugar. Elizabeth estava tomando banho quando Louise forçou a fechadura do banheiro com um cabide. Então ela e David entraram para olhar. Eles entraram no banheiro, viram ela tomando banho e até mesmo saindo para se secar com os dois ainda lá. Aparentemente, isso fazia parte das regras da casa. Enquanto ela se secava timidamente, eles riram de seu constrangimento. Eles também fingiram que era uma brincadeira, como se não estivessem errados. A partir de então, David e Louise frequentemente olhavam para Elizabeth no chuveiro e diziam que ela era linda, embora Elizabeth odiasse isso. A verdade é que ela não tinha alternativa. Ela, no entanto, insistiu que David nunca encostou um dedo nela, embora ela também tenha dito na entrevista que nunca os viu abusar dos filhos. Talvez ela quisesse defender sua irmã ou realmente não percebeu. Mas tudo o que ela descreveu e o que eu estive dizendo sobre o testemunho dela, sobre o tempo dela com eles, o que ela presenciou era abuso. No fim do verão, Louise soube que sua irmã tinha ficado amiga de um colega de trabalho e almoçava com ele frequentemente. Ela ficou muito brava e, depois de deixar Elizabeth no trabalho um dia, nunca mais voltou para buscá-la. Elizabeth, desesperada, insistia em ligar para Louise, que se recusava a atender. Passou a noite dormindo em um banco de um Walmart próximo. Durante as próximas 3 noites, Elizabeth dormiu ao ar livre e foi trabalhar com a mesma roupa. Finalmente, Louise atendeu o telefone e disse à sua irmã para voltar para o Tennessee. Foi apenas depois que Elizabeth ameaçou chamar a polícia que Louise permitiu que ela voltasse e pegasse suas coisas. Teresa, a outra irmã que Louise deixara para trás, também chegou para visitar a família. E lá, ela pôde ver algumas coisas que lhe pareceram estranhas. Por exemplo, ela notou em Jennifer que ela cheirava mal e sempre vestia a mesma coisa. Mas o curioso e o mais chamativo era que ela sempre usava a mesma roupa.
Mas no guarda-roupa havia mais peças novas, coisas que estavam sem usar, que por sinal já não lhes serviam mais. Pela quantidade de tempo que estavam lá, mas que ainda tinham as etiquetas e eram roupas muito caras. Os colegas de classe de Jennifer também notavam coisas. Uma de suas colegas disse que Jennifer cheirava a urina e sujeira, mas algo que se tornava muito mais importante eram suas atitudes. A mesma colega também contou que Jennifer costumava tocar suas áreas privadas em público. Naquele momento, ela pensava que parecia estar se coçando, talvez por estar tão suja. No entanto, esses são ou podem ser sinais de abuso sexual. Naquele momento, Jennifer tinha 9 anos. Incrivelmente, embora a escola soubesse disso, nada parece ter acontecido como consequência. Um dia, segundo outro colega, a turma zombou de Jennifer, quando uma professora ordenou que ela tirasse um antigo invólucro de barra. Hershey, como o doce Hershey, o chocolate, que ela estava usando como elástico de cabelo para amarrá-lo. É claro que parte de tirar os irmãos Turpin da escola era para garantir que o abuso e o abandono que estavam sofrendo não fossem tão notados. Porque, embora naquele momento nada fosse feito, aos poucos, mais adultos poderiam começar a perceber. Até então, a família já estava passando pelo capítulo 7 de falência e, de quebra, fraudando os bancos com seus cartões de crédito. Mas por que eles estavam declarando falência? O capítulo 7 é projetado para devedores que não conseguem pagar suas dívidas existentes, como devedores conjuntos. Louise e David Turpin teriam que se submeter a um teste de meios para determinar se eram elegíveis para ter suas dívidas canceladas e assim poderem começar de novo. Eles também poderiam manter carros e outras propriedades isentas, conforme a lei de falências dos Estados Unidos da América. Se desse certo, eles ficariam com todas as suas coisas, praticamente sem gastar nada, e as dívidas que tinham em seus cartões de crédito desapareceriam. Para 1999, seus filhos. Até então, 6 não iam à escola e eram educados por Louise, que deixou o ensino médio aos 16 anos para se casar. Mas, além disso, eles foram expulsos de sua casa por todas as dívidas, ainda não pagas. De qualquer forma, esse era apenas o começo do pesadelo, porque quanto mais filhos tinham, pior a situação ficava. A realidade que os irmãos Turpin viviam era algo que os outros não podiam ver ou não queriam. Durante quase 30 anos, os Turpin fizeram seus filhos sofrerem um verdadeiro inferno. Os primeiros tiveram a sorte, por assim dizer, de ter um pouco de liberdade em seus primeiros anos de vida. E por liberdade, eu me refiro a que eles puderam frequentar a escola por alguns anos. Mas a partir de 1993, o casal retirou todos da escola e começou um plano de educação em casa. A partir daqui, as crianças Turpin raramente puderam sair de casa. Geralmente, eles eram trancados no porão ou em seus quartos, e não lhes era permitido sair nem falar com mais ninguém. Se algum deles desobedecesse aos pais, era acorrentado à sua cama. Isso não era nem uma pequena porcentagem de todas as coisas que seus pais faziam com eles. A desnutrição que sofreram foi realmente incrível. Com sorte, preparavam comida para eles para que pudessem pelo menos ter uma refeição por dia cada um, e a qualidade desta comida que lhes davam era muito ruim. Em geral, era comida lixo, como salsichas ou sobras de comida rápida. Ou seja, eles compravam comida para si mesmos, os pais, mas o que sobrava eram umas batatas do McDonald's. Davam hambúrgueres aos seus filhos, essa era a comida que eles forneciam. A higiene das crianças e da casa em geral era deplorável. Eles não eram permitidos a tomar banho mais de 1 ou 2 vezes por ano, enquanto a casa acumulava uma grande quantidade de lixo, fraldas usadas, restos de comida de tudo o que você possa imaginar, e até mesmo havia cadáveres de animais dentro da casa. Alguém poderia pensar claramente, depois de ouvir tudo isso, como é possível que eles tenham feito tudo isso sem que ninguém percebesse? A verdade é que é difícil imaginar como nenhum vizinho ou familiar percebeu como os Turpin tratavam seus filhos. Mas a realidade é que David e Louise Turpin não socializavam muito com seus vizinhos, mal falavam com eles. Raramente apareciam em público, e nas poucas vezes que o faziam, montavam um verdadeiro simulacro de família feliz. Na internet é possível encontrar várias fotos que o próprio David
e Louise publicavam onde se via a família em lugares como a Disneyland. Lugar que, aliás, era preferido tanto por David quanto por Louise. Outra das razões, talvez pelas quais os Turpin não eram descobertos, era que geravam um pouco de medo, pois eram pessoas muito misteriosas. E além disso, David era simpatizante de armas e costumava dizer às pessoas que tinha armas. Então, talvez, os vizinhos, para não terem problemas com eles, simplesmente os ignoravam, mesmo que suspeitassem que algo poderia estar errado. Além disso, nos últimos 5 anos, antes do caso ser descoberto, os pais Turpin não deixavam seus filhos verem o resto da família. Por exemplo, a mãe de David e a avó dos jovens, durante todo esse tempo, não pôde vê-los. Assim, garantiam não levantar suspeitas. Então, se alguém não prestasse muita atenção e visse apenas as publicações que eles postavam, poderia cair no engano de que eram uma grande família feliz. Mas as ocasiões em que montaram esses simulacros foram realmente raras. E a realidade era que eles não deixavam nenhum dos seus filhos ter contato com o mundo exterior. Mesmo quando faziam esses simulacros e saíam para algum lugar, eles diziam que era totalmente proibido falar com outras pessoas. E os ameaçavam dizendo que se contassem algo a alguém, os serviços sociais os levariam e os enviariam para outros países. O que, evidentemente, eles não poderiam saber se é verdade ou mentira. Porque como não falavam com ninguém, não iam à escola e a única educação que recebiam era de seus pais. Não tinham com o que comparar esses dados. No início dos anos 2000, a família se mudou de Fort Worth para Rio Vista, também no Texas. Neste lugar conseguiram uma casa um pouco maior, mas as condições de vida das crianças eram as mesmas de sempre. Com o passar das semanas, a nova casa se transformou novamente em um verdadeiro lixão. A partir de 2007, David comprou um trailer, uma caravana, casa móvel ou, como vocês chamam, e mandou a maioria de seus filhos viver lá. As condições eram as mesmas, só que agora eles viviam fora da propriedade principal. Os únicos que viviam dentro da casa eram os 2 mais jovens, que eram apenas bebês. Em 2010, a família mudou-se novamente, agora para cá, a Califórnia. O curioso é que os vizinhos de Rio Vista revisaram a casa uma vez que os Turpins se mudaram e encontraram tudo o que mencionei antes. Montanhas de lixo acumulado, fraldas usadas e animais mortos. Surpreendentemente, isso não levantou suspeitas de que algo poderia estar errado com a família. Permita-me detalhar isso, pois é importante. Quando entraram na propriedade, os vizinhos primeiro liberaram os cães que ainda estavam lá dentro. Apesar de a família já ter ido embora, eles encontraram o seguinte. Todo o carpete havia sido arrancado e os pisos estavam cobertos de fezes e urina. Aparentemente, os cães haviam sobrevivido, comendo fraldas sujas e bebendo da água dos banheiros. Quando entraram no quarto, o cheiro que havia se tornou insuportável. Estava disposto como um quartel, com 6 beliches empilhadas em fila. Nenhuma das camas tinha colchão, mas um dos vizinhos notou cordas amarradas a algumas das cabeceiras. Os vizinhos não tinham ideia do que eram aquelas cordas e, por isso, não lhes causou nada. A sala de estar parecia uma sala de aula improvisada, com 8 pequenas carteiras, cartazes educativos nas paredes e um quadro negro quebrado. Espalhados pelo chão estavam uma série de folhetos e livros religiosos. Uma vez lá fora, decidiram ir ver o reboque. Enquanto caminhavam pelo reboque, notaram que todas as portas, armários, baús de brinquedos e até mesmo a geladeira compartilhavam uma certa característica. A geladeira também, tudo estava fechado com cadeado. Depois passaram ao lado da velha caminhonete Ford abandonada dos Turpin, que havia sido utilizada como lixeira. E estava cheia de latas de salsicha, carne enlatada e fraldas. Tudo isso havia estado lá tanto tempo que as sacolas haviam apodrecido e o lixo, na verdade, estava caindo. E os insetos entravam e comiam de lá. A porta do Porsche nos fundos da casa estava aberta, então eles entraram e o cheiro lá também era avassalador. Um dos vizinhos disse que estavam até os joelhos de sujeira, ou seja, as fraldas sujas empilhadas chegavam até a cintura deles. Havia computadores, brinquedos e lixo. Os brinquedos ainda estavam nas caixas sem uso, nunca haviam sido abertos.
Eles tinham brinquedos da Mattel para o bebê, itens de Piratas do Caribe e uma televisão. Podia-se ver os ratos pulando dentro e fora das coisas. Na cozinha, encontraram um gato morto no fogão e um cachorro morto no chão, bem como vários cadáveres de outros animais espalhados por aí. Foi aí, naquele momento, que decidiram sair correndo do lugar. Os anos passavam e as condições dos Turpin ficavam cada vez piores. Em várias ocasiões, alguns tentaram escapar, mas não chegaram muito longe, pois ficavam sobrecarregados ao ver o mundo exterior. Eles não sabiam como se virar e acabavam voltando para casa. Em 2011, ocorreu outro desses simulacros que eu lhes contava. E é que David e Louise decidiram renovar seus votos em uma festa muito bizarra e estranha. A cerimônia foi conduzida por um imitador de Elvis e todos os irmãos participaram. Tudo isso foi registrado em vídeo, onde se pode apreciar a bizarra cerimônia e o estranho comportamento das crianças, que, a propósito, estavam todas vestidas iguais. Isso era algo que Davi e Louise os obrigavam a fazer, vestir todas as meninas iguais e os meninos também. Era como se fossem uniformes. No total, as vezes que renovaram seus votos e publicaram na internet foram 3, em 2011, 2013 e 2015. Sempre, é claro, aparentando algo que não eram. Uma família boa e unida. David e Louise criaram uma bolha ao redor de seus filhos, controlando cada aspecto de suas vidas. David reinava como um deus, introduzindo um conjunto de regras estritas pelas quais deveriam viver ou sofrer as terríveis consequências. Com a ajuda de Louise, eles lavaram o cérebro deles para que temessem o mundo exterior, para que nunca tentassem escapar. Ordenaram a seus filhos que nunca dissessem a ninguém seus nomes, nem falassem sobre o que acontecia dentro de casa, pois isso contaminaria a família. De acordo com eles, as regras que os pais criavam, alegadamente por motivos religiosos, não seguiam os ensinamentos de nenhuma religião. Entre estas, por exemplo, estava a da água. Lembremos que eles não deixavam que tomassem banho, então se vissem que seus filhos tinham lavado as mãos acima do pulso. Isso era considerado brincar com a água, e eram punidos sendo acorrentados. Eles tinham, de qualquer forma, um comportamento mais sectário do que religioso, chegando até a chamar seus filhos com nomes religiosos, a maioria começando com a letra J, como vocês já devem ter percebido. Em algum momento. Depois de se mudarem para a casa móvel e antes dos irmãos sequer pensarem em fugir, mãe e pai, como as crianças deveriam chamá-los, abandonaram seus filhos por 4 anos. Eles encontraram um apartamento ao sul, em Benbrook, Texas, e levaram Julissa e Yolinda com eles. Jennifer e Joshua ficaram encarregados de seus 8 irmãos menores. A cada tantos dias, David chegava ao trailer para trazer um pouco de comida congelada, mas Louise nunca os visitou. Naqueles 4 anos, não. Ele quis vê-los. Durante os anos seguintes, as crianças viveram em condições péssimas no trailer, que estava cheio de excrementos e lixo. Sob as ordens dos pais, ainda era proibido para as crianças lavarem as mãos acima dos pulsos. Seus animais de estimação defecavam dentro do trailer. Também não havia tratamento médico para nenhuma das crianças. Se eles se machucassem... Jonathan ainda tem 3 cicatrizes na cabeça, por viver em... o trailer, todo pequenino, e bater em vários móveis porque não havia espaço para se mover. Embora naquele momento eles vivessem a 1 hora de distância de carro, seus pais ainda controlavam completamente as crianças por telefone. Joshua ficou responsável por trocar fraldas e Jennifer por preparar as refeições básicas para os irmãos. Os 2 filhos mais velhos também receberam instruções para punir qualquer um de seus irmãos e irmãs que quebrassem as regras de seus pais, trancando-os em gaiolas. Claramente, eles também estavam sob ameaças de que, se não cumprissem o que lhes era dito, seriam punidos e trancados. Vocês devem estar se perguntando, como eles faziam isso se nem mesmo estavam perto deles? Pensem que, naquele momento, já depois do ano de 2006, as crianças já tinham anos de condicionamento. Tudo o que conheciam era essa vida, seus pais e irmãos, não muito mais. Mesmo os poucos que tiveram a chance de estudar, não podiam fazer muito, especialmente se pensassem em evadir. Sabendo que algo não estava bem, eles não queriam deixar seus irmãos com esses pais? Além disso, como uma seita, as crianças eram forçadas a se espionar mutuamente para evitar punições e obter recompensas.
Jennifer conseguiu fugir de casa correndo pela floresta, buscando um vizinho que a levasse para longe. Uma pessoa a levou para a cidade, onde a jovem tentou conseguir um emprego, perguntando freneticamente como poderia fazer para não apenas conseguir emprego, mas também um apartamento e um carro. Claramente ninguém a aceitou. Ela não tinha nenhum tipo de identificação, nem carteira de motorista. Não havia nada que pudessem fazer por ela nessa situação. Então, finalmente, sem muito mais a fazer, ela ligou para sua mãe, que foi buscá-la e levou-a embora. Ao longo dos anos, Louise e David mudaram de religião várias vezes, explorando o catolicismo, mormonismo e até tentando entender os menonitas. Além disso, praticavam bruxaria e tentavam contatar espíritos com o Ouija. Louise também começou a beber álcool e o casal decidiu manter um relacionamento aberto. Tudo o que ia contra a religião com a qual cresceram. A única coisa boa feita nessa época foi por Louise e David. Ele tinha trabalho e, embora continuassem criando dívidas com seus vários cartões, também tinham algum dinheiro para eles, o que conseguia satisfazer seu estilo de vida. Então, Louise decidiu ajudar sua irmã Elizabeth enquanto ela se separava do marido. Ela contratou um advogado para ele e talvez o mais surpreendente seja que ela também comprou uma casa para ele. Embora, em 2010, David Turpin tenha perdido seu emprego e teve que enfrentar a enorme quantidade de dívidas em seu nome, ainda lidando com outro pedido de falência. Conseguiram evitar muitas coisas mudando de lugar em lugar, alugando e ainda fingindo que viviam uma vida perfeita. Por dentro, as crianças viviam com medo, cercadas de sujeira, e para piorar, também não aprendiam nada. Luiz dava algumas aulas por ano até que se cansava e perdia o interesse. Para piorar, as crianças não podiam falar com ninguém, então cresceram com apenas alguns poucos conhecimentos básicos. E para garantir que as autoridades do condado de Riverside nunca questionassem por que nenhum dos filhos Turpin frequentava a escola, David Turpin inaugurou oficialmente a City Day School e se autonomeou diretor. Em 1º de outubro de 2010, ele apresentou a declaração juramentada de escola privada do Departamento de Educação da Califórnia. Ele escreveu que sua City Day School, no número 39.550 da St. Honor Drive, em Murrieta, tinha 8 estudantes, do 2º ao 11º ano. Na coluna de religião, ele escreveu que não estaria afiliado a nenhuma denominação. Ele escreveu: "Esta é uma escola privada de tempo integral que oferece instrução em várias áreas de estudo exigidas para serem ministradas em escolas públicas do Estado, que oferecem essa instrução em inglês e que mantém registros de frequência." Tudo isso na declaração juramentada assinada basicamente estava mentindo. A partir daquele momento, esses pais educaram oficialmente seus filhos em casa, sem obrigação legal de enviá-los à escola pública. Educar, de qualquer forma, me parece uma palavra muito forte neste contexto, porque realmente não faziam nada parecido. Devido à City Day School ter mais de 6 alunos, estava sujeita a uma inspeção anual por parte do chefe dos bombeiros local para verificar se cumpria com os padrões de segurança e contra incêndios. Mas durante os próximos 7 anos, em que David Turpin dirigiu sua escola privada, nunca houve qualquer inspeção. Após a mudança para Murrieta, Louise e David intensificaram o abuso dos filhos. Em vez de ser um novo começo, a casa em Murrieta se tornou sua nova prisão. Os pais confinaram seus filhos em diferentes quartos e começaram a amarrá-los aos móveis com cordas como punição. Mas David e Louise trataram os irmãos mais velhos melhor do que os mais novos. Muito melhor, talvez tentando gerar ressentimento e ciúmes entre as crianças. Joshua conseguiu uma câmera e até permitiram que Jennifer tivesse um smartphone. Os pais estavam certos de que seu controle era forte o suficiente para que os irmãos nunca tentassem usar esses luxos limitados para escapar. Louise voltou à vida de seus filhos após sua radical crise de meia-idade, coisa que eu não contei a vocês. Ela teve uma pequena crise depois de completar 40 anos, na qual começou a gastar muito em si mesma. Houve uma mudança de imagem e, ao abrir o relacionamento, fez com que seu marido a levasse a diferentes hotéis para ter sexo com homens. Isso também incluía o fato de que ela não queria ver seus filhos. Tudo isso, sua irmã acha que foi uma espécie de regressão à sua adolescência, se envolvendo em coisas que ela não pôde fazer nessa fase da vida. Mas agora era de uma maneira um pouco mais perversa, por assim dizer.
Foi nessa fase que ela experimentou álcool pela primeira vez, algo proibido por sua religião. Os promotores do caso disseram que depois de voltar a essa crise de meia-idade, ela parecia assumir o papel de abusadora física dominante. Ela sempre parecia irritada, assustando todas as crianças. Ela só permitia que eles saíssem de seus quartos para usar o banheiro, comer e escovar os dentes. Todo exercício era proibido. Jordan depois diria à polícia que em Murrieta passavam 20 horas por dia em seus quartos, acordando por volta das 11 da noite, e então voltavam para a cama às 3 da manhã. O resto do tempo dormiam, eram alimentados o mínimo em um horário específico e não tinham acesso a televisões, rádios ou jornais, deixando-os sem compreensão do mundo exterior. Ainda assim, por algum motivo, os pais diziam para eles registrarem o que faziam em seus diários. Eles tinham diários íntimos que, mais tarde, também ajudariam a resolver o que aconteceu neste caso, para ver o que de fato ocorria com as crianças dentro de casa. Já no ano de 2015, começou a surgir a ideia nos irmãos mais velhos de que tudo o que estava acontecendo estava muito errado e que eles precisavam fugir de lá. As idades dos 3 irmãos Turpin variavam de 2 a 29 e 9 anos. Um dos protagonistas de tudo isso foi Jordan Turpin, que naquele momento estava entrando na adolescência. Embora todos estivessem isolados do mundo exterior e não lhes fosse permitido sair, eles podiam ter, em raras ocasiões, acesso à televisão e à internet. De acordo com seu próprio testemunho, Jordan pôde conhecer um pouco mais do mundo exterior graças às séries de televisão, principalmente do Disney Channel. Ela também conseguiu um celular que estava quebrado e não servia para fazer chamadas, mas podia ter acesso à internet e tirar fotos. Ela também não sabia muito bem como usá-lo, mas aos poucos foi aprendendo. Começou a ver vídeos no YouTube e se tornou fã de Justin Bieber. Ao assistir suas entrevistas, aprendeu mais sobre o mundo exterior. E naquele momento, então, ela já estava decidida a fugir. É assim que chegamos a alguns anos depois, em 14 de janeiro de 2018. Jordan, que na época tinha 17 anos, aproveitou que seus pais saíram de casa por um momento e fugiu. Uma vez que estava longe o suficiente, usou seu telefone, que não tinha linha, para ligar para o 911. Mesmo sem chip, um telefone geralmente pode fazer chamadas para o 911, ou seja, para emergências. Durante sua conversa, então, com essa linha, Jordan tentou explicar à operadora tudo o que estava acontecendo. Ainda assim, ele tinha problemas para se comunicar. Havia muitas palavras cujo significado ele não sabia. No entanto, conseguiu contar à operadora o que estava acontecendo. E vejam, vou colocar o áudio e vocês decidem. Se isso não parece uma chamada de trote pelo quão incomum pode parecer. Assim, vocês podem se colocar no lugar desta operadora que não sabia bem o que fazer. Eu acabei de fugir de casa. Você sabe em que rua você está? 15 anos. Temos abuso. Você ouviu isso? Eles nos atingiram? Eles, nos jogam pela sala? Ok. Quantos anos você tem? Eu tenho 17 anos. Não sabia claramente se era verdade ou não, mas no momento, enquanto estavam falando, mandou uma patrulha para onde estava. Isso da direção, claro que também levou alguns minutos para decifrar, já que Jordan não sabia os nomes das ruas nem o endereço de sua casa. Mas graças à localização por sistema de posicionamento global, conseguiram localizá-la. Foi então que chegou um oficial de polícia em patrulha onde estava Jordan, que por instruções da operadora, ficou parada em uma esquina. Agora, Jordan passava a contar toda a sua experiência ao policial que a viu ali. Quem inicialmente pensava que era apenas uma menina, por ser tão magra e pequena. Lembremos que ela estava prestes a completar 18 anos e pela maneira como ela parecia. O oficial realmente pensou que ela não tinha mais de 12 anos. E enquanto tentava contar o que estava acontecendo, o policial não acreditava nela. Então, Jordan mostrou a ele, no seu telefone, as fotos de seus irmãos e como eles estavam em casa, que havia fotos deles acorrentados. Outra imagem mostrava a grande quantidade de lixo presente na residência. Agora, mãe? Não os acorrentou.
Apenas para eles estão acorrentados, porque não podem. Eles roubaram a comida da mãe? Nunca falei com ninguém lá fora, então nunca estive sozinha com a pessoa, então é muito difícil para mim falar. Você tem algum medicamento? Qual é o medicamento? E é como? Não acho que já tomei um antes. Você tem fotos de suas irmãs trancadas? Sim, não tenho provas de tudo, mas tenho provas de que minhas irmãs... Estão trancadas. Você... Pais as trancaram sim, porque roubaram a comida. Não consegui discar para o 911 porque sinto muito. Eu Estava tentando discar 911, eu nem conseguia fazer meu polegar pressionar os botões porque estava tremendo muito. Eu literalmente nunca falei com alguém ao telefone. Eu tinha que ter certeza de que, se eu saísse, não voltaríamos e conseguiríamos a ajuda de que precisávamos. Porque se voltássemos, não há como eu estaria sentada... aqui agora mesmo. Naquele momento, então, o policial sabia que era algo sério e pediu reforços. Foi então que um grupo de policiais se aproximou da casa dos Turpin para fazer uma busca. Devido à possibilidade de haver menores em perigo, eles não precisavam de um mandado de busca. Assim que ouviu as batidas na porta principal e viu as luzes da patrulha, Louis Turpin ordenou que as duas meninas que estavam sendo punidas naquele momento fossem desacorrentadas imediatamente. Julissa, de 11 anos, que havia sido acorrentada, disse mais tarde aos investigadores que quando ouviu as batidas e viu as luzes piscando, sabia que Jordan havia conseguido escapar e que logo seriam livres. Quando a porta principal foi aberta, os oficiais entraram correndo. Embora o cheiro fosse avassalador, nada os havia preparado para os horrores indescritíveis do interior. Um dos oficiais usava uma câmera corporal gravando. Por isso, hoje temos vídeo do interior daquela casa. Jonathan Turpin foi encontrado acorrentado dentro de um quarto. Ao ser libertado, ele agiu como se fosse normal. Suas duas irmãs mais novas, que acabaram de ser libertadas, tinham listras brancas na pele suja onde as correntes estavam. Os outros 9 crianças estavam espalhados por toda a casa em quartos apertados, cheirando a excrementos humanos. Todos estavam imundos, mal cheirosos e abatidos. As crianças, evidentemente famintas, imploravam por comida. O que mais se destacava era a sujeira em que se encontravam. E estou falando que, veja bem, o nível de abuso havia chegado tão alto que, enquanto estavam acorrentados, os irmãos Turpin não podiam ir ao banheiro. Eles se sujavam e ficavam assim, e só tinham direito a um banho por ano. Não podiam tomar banho em outro momento. Era um banho uma vez ao ano e com a roupa suja, sempre. Só lhes deixavam essa roupa. Os banhos e as trocas de roupa por algo bonito só ocorriam para fotos e datas especiais, como o Dia das Mães. Nada mais. O último banho que tiveram antes de serem resgatados havia sido há mais de 7 meses. Após a invasão e encontrar os irmãos Turpin em condições realmente deploráveis, David e Louis Turpin foram presos, enquanto os irmãos foram levados para o hospital. A condição em que se encontravam era realmente crítica. O alto grau de desnutrição causou problemas cardíacos, mau desenvolvimento do corpo. Inclusive, um dos irmãos tinha o braço do diâmetro de um bebê de 4 meses e, além disso, apresentavam muitas sequelas, não apenas físicas, mas também psicológicas. Para a maioria deles, era a primeira vez que viam algo como um hospital e estavam realmente assustados com o que poderia acontecer lá. Claramente, quando retirados de lá, pediam comida, mas não mencionavam os pais, não perguntavam sobre eles, nem queriam vê-los. Mas também quero que estejam cientes do real estado em que se encontravam. Um dos oficiais descreveu Jordan não apenas como uma menina que parecia não ter mais de 10 anos devido ao estado de desnutrição de seu corpo, mas que, além disso, ele podia ver como a sujeira que ela tinha se acumulava em sua pele compactada, formando crostas. Falando em frases simples e lutando para pronunciar as palavras, Jordan descreveu a vida tortuosa que ela e seus irmãos levavam. Ela sempre se referia aos pais como mãe e pai, explicando que eles insistiam que os chamasse assim, pois parecia mais com os tempos bíblicos. Como eu disse naquele primeiro vídeo que temos, sobre quando ela é resgatada, quando a polícia chega e começa a fazer perguntas. Podemos ver que ela nem mesmo conseguia se expressar bem, tentava ser compreendida, mas claramente não tinha muita experiência em falar no mundo exterior. Também perguntaram a ela como se sentiu durante a fuga algumas horas antes, e ela disse que estava morrendo de medo.
e que foi uma das coisas mais aterrorizantes que ela já fez. Jordan disse que havia escapado porque não aguentava mais ver Julissa e Johanna acordando chorando de dor por estarem acorrentadas. Também revelou que sua mãe estava particularmente de mau humor naquela manhã, gritando com Jolinda, de 13 anos, e dizendo que ela era pior que o diabo. Isso incomodou particularmente a Jordan, que disse ser uma boa cristã. Quando ouvia sua mãe chamá-la ou suas irmãs de diabo, isso realmente a incomodava muito e a machucava. Porque se consideravam todos amantes de Deus, ou seja, consideravam-se bons filhos e bons cristãos. Porque era isso que seus pais haviam ensinado e eles obedeciam completamente. Jordan descreveu passar 20 horas diárias no quarto compartilhado com suas 3 irmãs, relatando suas condições de vida e rotina. Nunca via a luz do dia. Dormia mais de 15 horas diárias e não podia sair do quarto sem permissão da mãe. Além disso, o que os pais usavam era uma tática para controlá-los, que era não deixá-los ver a luz do sol. Ou seja, só os mantinham acordados à noite. Eles quase não experimentavam nada do mundo exterior. Enquanto os irmãos se recuperavam, David e Louise Turpin ficaram na prisão, aguardando o julgamento. No total, cada um enfrentou as seguintes acusações contra eles: 12 acusações por tortura, 12 acusações por privação ilegítima de liberdade, 7 acusações de abuso, 6 acusações de abuso infantil. David recebeu uma acusação adicional por abuso sexual de menor. Inicialmente, David e Louise declararam-se inocentes de todas as acusações e o julgamento foi realizado, mas com as provas e os depoimentos contra eles. Finalmente, como parte de um acordo, David e Louise declararam-se culpados da maioria das acusações e foram ambos condenados à prisão perpétua, com um mínimo de 25 anos de prisão antes de poderem solicitar liberdade condicional. Davi e Louise pediram desculpas aos seus filhos no tribunal após a sentença, dizendo: "Nunca tive a intenção de que meus filhos sofressem qualquer dano. Lamento se fiz algo para causar-lhes dano." Isto foi anunciado por David no tribunal, enquanto Louise disse o seguinte: "Espero o melhor para meus filhos no futuro. Lamento tudo o que fiz para machucar meus filhos. Amo-os muito, aguardo ansiosamente o dia em que possa vê-los, abraçá-los e dizer-lhes que sinto muito. Pessoalmente, espero que esse dia nunca chegue, porque duvido muito que 2 pessoas que maltrataram seus filhos dessa maneira por anos realmente se arrependam. Menos ainda deveríamos permitir que se encontrassem com os mais jovens, que talvez não tenham compreendido plenamente a situação. Além disso, foi proibido a eles verem seus filhos, então provavelmente não será possível. Gostaríamos de poder dizer que aqui terminou o inferno dos irmãos Turpin e começou a sua recuperação. Mas, nos últimos anos, surgiram detalhes que mostram que eles não estavam passando nada bem. Alguns deles conseguiram recompor um pouco a sua vida. Principalmente os mais velhos, como Jennifer e Jordan, que conseguiram começar a estudar uma carreira, fazer um grupo de amigos e conseguir um emprego. Mas os outros irmãos, principalmente os mais novos, deixaram de ser vítimas dos pais para serem vítimas do sistema social americano. Os irmãos foram resgatados em 2018 e 2022. 6 deles denunciaram o condado de Riverside e a agência privada de orfanato, responsável por lhes dar um novo lar. Porém, nos deixaram com pessoas negligentes e abusivas. Os irmãos denunciaram que foram vítimas de abuso sexual, físico e emocional. Os funcionários responsáveis pela segurança deles mantiveram os irmãos no lar adotivo por 3 anos, mesmo depois de eles próprios alertarem sobre o abuso. De acordo com a denúncia, a família adotiva, que segundo os irmãos, os submeteu a abusos severos, que incluíam bater-lhes no rosto com sandálias, puxar-lhes o cabelo, bater-lhes com um cinto e golpear-lhes na cabeça. Foi presa e acusada de múltiplas acusações de abuso e negligência, das quais a família se declarou inocente. Tudo isso parece incrível, sendo que claramente conheciam a história dos irmãos Turpin e sabiam de que tipo de lar eles vinham. Deixá-los por pelo menos 3 anos, com uma família que também os maltratava, parece uma piada de mau gosto. Na minha visão, eles deveriam ser denunciados por negligenciar os filhos, tal qual ocorreu com os irmãos Turpin. Eles merecem uma compensação e viver em paz,
finalmente. Do que podemos ter certeza é que se tal negligência acontece com eles, então é mais do que provável que aconteça com muitas outras crianças, das quais desconhecemos as histórias. Aprofundando um pouco mais na situação, os responsáveis por fornecer um lar temporário para os jovens eram a ChildNet, uma rede que busca pessoas que querem ser pais adotivos. A descrição deles é a seguinte: a rede de serviços de bem-estar infantil administrada pela ChildNet é, na verdade, um híbrido local único, construído a partir de serviços apoiados, gerenciados e supervisionados por várias entidades e fontes de financiamento. No núcleo, controlado mais de perto e diretamente pela ChildNet, estão os serviços fundamentais do Programa de Bem-Estar Infantil, que a ChildNet paga e administra através de subcontratos tradicionais e formais. Esses serviços subcontratados incluem programas residenciais, programas de reunificação e fortalecimento familiar, programas de preservação e prevenção familiar, serviços de avaliação e serviços de cuidado infantil. Mas esses que descrevem aqui são os mesmos que agora estão em uma ação por negligência ao não cumprirem suas promessas. Em uma declaração à revista People, Brett Lewis, diretor de desenvolvimento e comunicações da ChildNet Youth and Family Services, disse: "Neste momento, nossa organização não tem a liberdade de revelar fatos ou discutir as alegações feitas na denúncia. Os fatos serão apresentados no momento oportuno no tribunal. Nossa agência tem servido os jovens mais vulneráveis e traumatizados da Califórnia por mais de 50 anos. Temos um sólido histórico de fornecer excelente atendimento e continuamos demonstrando nosso compromisso com essas crianças. Por agora, isso é basicamente tudo o que temos em relação à demanda mais recente. Esperamos que seja resolvido de uma maneira favorável para os jovens." Turpin. Além disso, após todo o caso se tornar conhecido, os irmãos Turpin receberam uma grande quantidade de dinheiro de doações feitas pelas pessoas para ajudá-los economicamente a enfrentar as despesas que tiveram como resultado das sequelas dos abusos sofridos. Coisas como despesas médicas, despesas com psicólogos e esse tipo de coisa, mas também para usar quando precisassem. Mas Jordan contou em mais de uma entrevista que nenhum deles conseguiu acessar esse dinheiro e que está congelado em contas de organizações que não permitem que eles o usem. Quanto a Jordan, ela conseguiu sair da casa dos horrores em que vivia e alertar a polícia sobre o que estava acontecendo. Ela sofreu todo o estresse que você pode imaginar e agora vive de uma maneira bastante pública, mas também, pelo que parece, feliz. Ela decidiu que, em vez de tentar se esconder no anonimato e manter um perfil baixo, falaria sobre sua situação. E até mesmo abriu uma conta no TikTok que vocês também podem seguir, que é Jordan Turpin. Nesta, às vezes ela fala, às vezes nos conta sobre sua vida, sobre o dia em que está, sobre o que está fazendo, e às vezes simplesmente dança. Experimentando. Coisas que para nós são muito normais, mas que para ela eram absoluta e terminantemente proibidas. Também se pode vê-la com uma importante mudança de imagem, tendo tingido seu cabelo de loiro e até mesmo usando maquiagem, coisas que também eram proibidas para ela. Um pequeno detalhe que talvez queiram saber. Lembram que eu disse que Jordan era muito fã de Justin Bieber? Bem, o cantor Justin Bieber deu ingressos para ela e seus irmãos irem vê-lo em concerto. Além disso, Jordan também conseguiu viver em seu próprio apartamento, algo que por muito tempo não parecia possível ou real para ela. E isso é até agora o que temos do caso, desde o que os irmãos tiveram que passar até o que estão passando hoje em dia, com o qual ainda não tem um descanso justo e uma reabilitação adequada. Esperamos que nos próximos anos eles possam finalmente estabelecer vidas um pouco mais normais. Claramente sofreram demais. Não é fácil se adaptar à sociedade depois de viver tantos anos em abuso constante e ainda por cima isolado do mundo. Mas, enfim, esperamos que finalmente possam conseguir e que recebam verdadeiramente o apoio de que precisam. Bem, chegamos ao fim do vídeo com todas as informações disponíveis por hoje. Aqui estão os Patreons e os membros do canal. Obrigada por me apoiarem através desses meios. E sem mais nada para dizer, aqui está um novo vídeo. Aqui está um vídeo recomendado. Inscreva-se clicando no meu rosto. Até o próximo vídeo. Adeus.